pessoal, bem-vindos novamente ao nosso canal Viver Plenamente. Quando eu falo plenamente, assim, eu já sinto que é encorpada essa palavra, né? Nós viemos ao longo desses vídeos, né? Nós estamos conversando já uma porção de vezes sobre uma coisa muito comum, muito importante, muito frequente, e que são as doenças crônicas. E agora, então, nós vamos começar. A gente já conversou no vídeo anterior sobre sintomas. As doenças crônicas, elas são acompanhadas de sintomas. Os mais comuns são tosse, falta de ar, são, assim, depressão, são a questão do prurido, das coceiras, são a questão do cansaço. Então, hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre um sintoma muito frequente, que é o cansaço, a fadiga. E isso é uma situação subjetiva, porque as pessoas não veem, outra pessoa pode não entender o que a gente está sentindo. É diferente um sintoma de um sinal. O sinal aparece, por exemplo, palidez, por exemplo, edema, que é o enxume, por exemplo, uma lesão na pele, né? Agora, o sintoma pode ser até o pessoal que nos rodeia em casa, as pessoas nossas, assim, pode não tá entendendo, achando que a gente está, como se diz, fazendo demais, né? Se queixando. E é uma coisa bem interessante da gente poder identificar. É muito importante a gente poder entender exatamente o que é que está se passando comigo, o que é que eu estou sentindo. Porque, de novo, quando a gente estava vendo quais são as habilidades do autocuidador, né? Sempre vai se atrás do esclarecimento de qual é a situação que está se passando comigo, né? Para a gente ir atrás da causa e para ir ver que tipo de propostas, de que tipo de situações a gente teria, como é que a gente poderia, assim, intervir no sentido de melhorar do que está se passando. Então, hoje vamos conversar um pouquinho sobre cansaço, a fadiga. Fadiga, né? Ela pode se dever a várias situações que são entrelaçadas, pode ser uma causando a outra, complexas, que são assim, por exemplo, né? A nutrição. A gente sabe que a pessoa com a dieta pobre, ela vai estar se sentindo cansada, o alimento é o fundamental, digamos assim, o combustível da nossa energia. Então, assim, ó, uma dieta pobre, ela pode estar nos causando cansaço por conta disso. E não quer dizer a pessoa ser magra. Por exemplo, a obesidade dá cansaço, o sobrepeso dá cansaço. Tanto que, por exemplo, uma pessoa precisa de muito mais energia quando está muito pesada. E o que é fundamental, assim, né, na questão do cansaço? Por exemplo, a atividade física. Nós sabemos que, por exemplo, os músculos, eles são irrigados, né? A gente precisa, para ter bons músculos, a atividade física, ela precisa de oxigênio, precisa de sangue, ela precisa de estar constantemente tendo a perfusão da massa muscular. Então, a inatividade é uma das causas fundamentais, assim, do cansaço. Por quê? Por exemplo, o coração é um músculo, e o coração é a bomba. O coração é que bombeia o sangue, que alimenta os nossos músculos. Então, assim, ó, quando a gente está inativo, quando a gente está descondicionado, nós vamos tendo questões que são o cansaço, a fadiga que aparece, né? A outra situação também muito importante, que pode estar dentro das causas do meu cansaço, por exemplo, o estresse. A pessoa emocional, as emoções, elas são assim, como é que eu vou dizer? Elas drenam a nossa energia, né? Então a pessoa fica se sentindo emocionalmente comprometida. A pessoa tem emoções que atrapalham, que fazem com que ela se sinta esgotada, cansada. E uma das coisas muito importantes, né?
o cansaço é um dos sintomas principais da depressão. Nós vamos estar conversando sobre isso. Eu vou convidar sempre algum pessoal para trabalhar conosco nessas questões de esclarecimento. Por exemplo, atividade física, né? É extremamente importante. Então, atividade física, a inação, né, levando ao cansaço. Por exemplo, é uma coisa que se retroalimenta, essa questão, por exemplo, da atividade física. Eu não faço porque estou cansada, e porque eu estou cansada, eu estou perdendo massa muscular, eu estou ficando menos condicionada e mais difícil que vai ficando. A outra razão também pode ser o uso de medicamentos. Tem determinados medicamentos que podem estar dando cansaço. Então é importante que a pessoa consulte, que leve ao médico, está tomando um determinado, por exemplo, os benzodiazepínicos, tem remédios que são, eles próprios dão um cansaço, dependendo da dose, né? Então tudo são questões que têm que ser esclarecidas. E tem aí uma série de situações que a gente vai precisar ver, que é, por exemplo, o uso de vitaminas, né? A gente sabe que uma vitamina muito importante é a vitamina D, a gente sabe que outra vitamina muito importante, que inclusive mexe no humor, é a vitamina B12. Então são situações todas que, para ver assim, de novo a gente volta lá para o começo, que eu acho que é fascinante essa questão, que é como a saúde é uma coisa extremamente complexa e maravilhosa, acessível para a gente, né? Por exemplo, a questão de cuidar da alimentação, né? Quanto mais natural a comida, quanto menos condicionada a comida. Inclusive um professor meu, grande mestre, sempre dizia assim, quanto mais a gente se afasta da natureza, mais a gente adoece. E é verdade, é bem verdade isso, né? Então, o que a gente está comendo em comidas que a gente compra congelada, comida muito, né? Então, assim, ó, conservantes. Isso aí é um veneno. Então, assim, essas questões todas, para ver como aí a gente entrando na parte que nós vamos também ter que falar muito sobre a questão da alimentação, a gente vê assim, ó, a maravilha que é a saúde da gente, né? E assim, de novo, voltando para a questão fundamental do nosso trabalho, que é autonomia, autogestão, eu poder me cuidar, eu poder indo mais adiante bem, né? Isso é uma coisa muito... Ninguém, assim, ó, a gente quer viver muito, nós queremos viver muito, ter vida longa, mas ela precisa ser muito boa, nós precisamos e podemos. Outro dia eu estava vendo um documentário agora na televisão, uma reportagem, o Ney Matogrosso, né, que é incrível, um expoente da música, quantos anos na estrada, e ele com 82 anos fazendo shows assim de encher, lotar. E aí ele estava falando, apresentou a mãe dele com 102 anos, né? Então, assim, é tão interessante a gente se dar conta, né? E eu me lembro muito do mestre nos contando, nos falando assim, né? Que envelhecer pode e deve ser uma experiência positiva, né? Isso é uma coisa, é uma graça, é uma bênção, né? A gente indo adiante. Eu baseio muito meus informes, eu estudo muito, embora médica aposentada, eu não larguei os livros, né? E não sei se algum dia... Eu tenho paixão por isso, né? E essas nossas conversas, isso que eu estou fazendo, eu tenho 2 livros maravilhosos, não sei se vai dar para ver, que é o autocuidado em doenças crônicas e vivendo uma vida saudável, mesmo tendo uma doença crônica. Tem gente que não acredita nisso e também não é o nome, não é coincidência. Meu filho vive em Londres e uma das minhas netinhas nasceu em Londres. Então eu estava no hospital, isso em 2010 eu acho. E aí eu estava muito interessada, andava procurando esse livro. E não é que eu estou lá esperando que a Sofia nascesse, e demorou, e a gente foi para o hospital, e aí espera mais horas, e está acontecendo isso, acompanhando. Aí eu desço pelo hospital, comecei a andar por lá e vejo anunciado um seminário, e não é que era os autores do livro e vendendo o livro.
Então, assim, ó, que coisa incrível que me aconteceu. Como é que se chama essa palavra? Que é quando a gente está muito disponível e a gente quer muito, o universo sintoniza com a gente está sintonizado com o universo, né? Isso é uma coisa muito importante. E nós aqui, 100% comprometido de nos cuidarmos, beleza, pessoal? Então tem a sequência dos sintomas, cada vídeo vai ser um sintoma. Tem o estresse, tem a tosse, tem as dores, tem a dificuldade de dormir, que inclusive é a falta de descanso é uma das causas de fadiga, né? E a própria doença, a gente para se curar, a gente demanda energia do organismo. Então, a doença, a questão da atividade física, a questão da alimentação, a questão da falta de descanso, de dormir suficiente, de ter um bom sono reparador e a questão de medicamentos, tá certo? Então vamos dar um joinha aí, vamos compartilhar, vamos botar as observações que quiserem, vamos contar para as pessoas e vamos nos encontrar de novo logo no próximo vídeo, beleza? Um beijo e até mais, até o próximo vídeo.